Olá, pessoal! Meu nome é Davi Giordano, sou professor, escritor e diretor de teatro e performance e estou iniciando agora o meu segundo podcast desse canal que eu recentemente criei para falar de um assunto que eu acho fundamental, que é arte contemporânea. Eu venho acompanhando muitos canais de podcast e outras plataformas de conteúdos criativos em redes sociais. Acho que é muito legal esse compartilhamento de ideias em rede, só que eu sinto bastante falta de conteúdos específicos e profundos sobre arte, né? Que não seja algo de uma mera recreação, um entretenimento, mas que de fato sejam conteúdos interessantes para pessoas diversas, sejam artistas, sejam profissionais da arte, ou então espectadores, ou então pessoas cultas, ou pessoas diversas que estão se aproximando de algo culturalmente mais denso, mais profundo, que gostam de refletir, que entendem que a arte ela é uma produção de conhecimento, que ela é um lugar de autoconhecimento, que ela é um lugar de sensibilização. Então é para essas pessoas que eu também estou buscando trazer esses conteúdos que considero interessantes e que também devem estar circulando nas redes sociais. E pro tema desse segundo podcast, eu vou falar de uma ideia bem legal que no Brasil tem circulado nos últimos anos, embora eu ainda ache que é pouco falada e que merece cada vez mais atenção. E o tema é ócio criativo. De novo, ócio criativo. É uma ideia que foi criada pelo sociólogo italiano Domenico De Masi. Ele tem livros sobre o tema, ele tem palestras sobre isso, ele circula bastante com vídeos, com conteúdos, é um cara bastante até citado, comentado em revistas populares, até pesquisas acadêmicas. E a ideia do ócio criativo que vem a ser ócio criativo, né? Então vamos lá. A gente pode começar o tema fazendo algumas perguntas, provocações do tipo como você lida com o seu trabalho? Hoje em dia você tem prazer ao fazer o seu trabalho? Você separa o seu trabalho da sua vida? São coisas diferenciadas? Você leva trabalho para casa? O seu trabalho está presente dentro da sua casa? Como você divide essas esferas da sua vida, né? Então, o ócio criativo ele é uma ideia que vem justamente para falar como é possível a gente misturar trabalho, estudo, jogo, lazer, entretenimento, todas essas esferas da nossa vida que estão ligadas a camadas de produção, né, do nosso dia a dia. Então, muitas pessoas separam isso, né? Muitas pessoas separam no sentido de que o trabalho ele compõe uma parte do seu dia, a vida de lazer, de entretenimento, ela compõe uma outra parte, o estudo é uma outra, o jogo é uma outra. Então a gente tem dificuldade de relacionar as coisas, de torná-las mais híbridas, né? E então a ideia de ócio criativo ela vem justamente para a gente misturar essas esferas sem que haja a diferença entre uma coisa e outra. Pode parecer um pouco complicado para muitas pessoas, às vezes algumas áreas profissionais que são mais burocráticas, que são mais padronizadas, que não permitem muito essa mistura. Então é uma ideia complicada para algumas pessoas e que a ideia é justamente agora, a gente falando sobre ela, que ela possa ficar mais compreensível, mais sensível. Então vamos lá. O Domenico De Masi ele diz que a gente vive hoje numa era pós-industrial, né? Uma era em que tudo que é produzido ele pode ser produzido desde
materiais concretos, objetos, como era na época industrial, como hoje, na época pós-industrial, a gente também pode produzir coisas que não são exatamente físicas, materiais. Nós podemos produzir ideias, né? E é essa a grande sacada do ócio criativo, na medida em que hoje a criatividade, a produção intelectual, a produção de ideias, ela possui um valor, inclusive de mercado de trabalho. Então a gente vive hoje naquilo que o Domênico chama de uma sociedade criativa e estética, porque o trabalho criativo ele é parte de uma produção de energia, ele é algo que é atrativo para o mercado de trabalho e é algo que necessita de estudo, necessita de dedicação e treinamento. Claro, a gente precisa pensar a criatividade como algo que deve ser treinado, que deve ser exercitado, que deve ser trabalhado. A criatividade ela não vem de uma mera intuição espontânea de um momento qualquer do seu dia. Não, pode vir sim a ser, mas isso não te permitiria, por exemplo, legitimar a sua criatividade como uma fonte de trabalho, como algo profissional. Então, hoje a gente vem a falar de pessoas que vivem, inclusive financeiramente, da sua criatividade. E essas pessoas que vivem financeiramente da sua criatividade dependem de que a sua criatividade seja exercitada e seja trabalhada. Então, o autor ele fala, por exemplo, que em geral muitas profissões que são mais burocráticas, elas vivem de um trabalho que é repetitivo, que é padronizado, que é estandardizado, né? E aí, às vezes, advogados, às vezes empresários, às vezes engenheiros, que não conseguem enxergar possibilidades criativas no seu trabalho. Tudo possui um ritual mais rígido, mais engessado. E não necessariamente é verdade que há profissões mais criativas e menos criativas. E, a meu ver, todas as profissões podem ser criativas, né? Da mesma forma que muitas vezes um artista pode não ser nada criativo no seu próprio trabalho. Às vezes um artista ele já pode estar engessado pela sua zona de conforto, de já saber como fazer as coisas do seu próprio jeito e não querer sair dali, de forma que às vezes ele pouco potencializa a criatividade do seu próprio trabalho. Então, hoje a gente tem que pensar que a criatividade ela está além de ter uma profissão que naturalmente é criativa para uma profissão que seria, vamos dizer, mais burocrática. A criatividade pode estar presente em ambos os lados. Então, a gente começa a romper essa visão de que a criatividade ela pertence somente aos artistas, aos músicos, aos escritores, aos cineastas, aos artistas visuais, aos designers, aos arquitetos. Não, a criatividade ela pode estar presente em todas as profissões, seja você professor, engenheiro, seja você um advogado, um dentista. Quem nunca foi, por exemplo, a um consultório médico, um consultório de dentista, em que você chega e tem um ambiente colorido, um ambiente com livros, uma música tocando, e quer dizer, você chega num lugar que já está te puxando por algo criativo, porque aquele profissional entende que o seu espaço de trabalho pode ser criativo também. Ou a gente hoje sabe que existem médicos que não atendem de uma forma extremamente burocrática. Alguns médicos são extremamente criativos na forma de atender crianças ou atender casos de inclusão e sabem que a criatividade ela é um instrumento a serviço do seu trabalho, de tornar o seu trabalho melhor recebido, melhor compreendido, mais sensível. Então hoje a gente tem que entender que a criatividade ela está ao alcance de todos. Depende de como você compreende isso e como você está aberto para que a criatividade seja parte do seu dia a dia, tá? Então, o Domenico De Masi, esse italiano, esse sociólogo, ele fala que ainda na sociedade
Hoje em dia a gente ainda divide muito o trabalho, o estudo e o entretenimento. E isso faz, essa divisão rígida das coisas faz com que o homem seja menos criativo na sua dimensão lúdica. E aí o que o Domênico propõe justamente é inverter essa situação, né? E aí ele cria essa ideia, que é um conceito, né? Ócio criativo. Né? O ócio criativo ele é uma proposta para a gente articular justamente de forma mais misturada o trabalho com a vida, permitindo que entre elas exista uma dimensão que seja mais lúdica, né? Então, você pode misturar essas esferas, trabalho, estudo, entretenimento, jogo, que é uma proposta filosófica, inclusive, porque tem a ver não só com uma ideia, é uma proposta filosófica, é uma filosofia de vida, né? Não é algo que a gente deve somente pensar, o desafio está em como, de fato, praticar, como incorporar isso para o seu dia a dia, né? Então, o Domênico de Masi, ele diz que existe uma plenitude da atividade humana, né? Quando a gente não divide trabalho, estudo e jogo, existe uma plenitude da atividade humana em que o ser humano ele é estimulado por um potencial maior de criatividade, né? E aí, lógico, isso vai gerar muita polêmica, principalmente porque a palavra ócio ela está associada a fazer nada, a perder tempo, a deitar na cama, ficar dormindo. Ócio sempre está associado a um valor pejorativo de vagabundagem, e de fato pode vir também a ser isso, justamente por isso que o Domênico chama a ideia dele de ócio criativo, e ele diferencia o ócio criativo do que ele chama de ócio alienante, né? Tem até um momento em que ele fala algo assim: existe um ócio dissipador, alienante, que faz com que nos sintamos vazios, inúteis, nos faz afundar no tédio e nos faz subestimar. Ou seja, é um ócio que a gente de fato não aproveita aquilo como algo enriquecedor para a nossa experiência humana, né? E depois ele continua. Ele fala: existe um ócio criativo, no qual a mente ela é muito ativa, que faz com que nos sintamos livres, fecundos, felizes e em crescimento. Aí ele volta ao primeiro ócio novamente falando: existe um ócio que nos depaupera. E agora ele vai para esse outro, que é o segundo que ele fala, e outro ócio que nos enriquece. O ócio que enriquece é o que é alimentado por estímulos ideativos e pela interdisciplinaridade, né? Então ele traz essa ideia do ócio criativo como algo que pode ser bastante rico para a experiência humana, né? Algo que possa nos estimular, que possa nos tornar mais sensíveis, que possa fazer com que a gente saiba aproveitar melhor o tempo livre. E aí que está a questão, dar importância para o tempo livre. Hoje a gente vive numa sociedade extremamente capitalista, produtiva, ansiosa, em que tudo tem que ser feito bastante rápido, em que as pessoas estão o tempo todo sendo cobradas por produzir. Né? Se você não produz, você é considerado um vagabundo, é considerado uma pessoa que não faz nada, é considerado uma pessoa que está parada no mundo. Então o mundo ele te cobra que você seja rápido, seja veloz, seja produtivo, ok, mas é importante a gente entender que o tempo livre ele tem um valor fundamental, inclusive para a nossa produtividade, porque o ser humano ele não é uma máquina de computador, ele não é um Macintosh, ele não é um Windows, né, que você liga, desliga e ele vai estar lá funcionando. O ser humano ele tem um corpo, ele tem uma mente, ele tem um cérebro, ele precisa de descanso, justamente para que a sua mente fique mais equilibrada.
ele precisa meditar para ele se conectar com o presente. Do contrário, o ser humano ele vira um sujeito ansioso que só pensa no futuro, ou que só fica lamentando do passado, e aí ele esquece de estar conectado com o presente. Então, para isso, ele precisa de quê? De descanso. E ele precisa de tempo livre. Agora, como fazer proveito criativo desse tempo livre é a grande questão. Uma coisa é você gastar o seu tempo livre deitado numa cama, assistindo televisão, uma atividade que muitas das vezes pode ser extremamente alienante, porque você está refém de um veículo que te coloca num estado passivo de aceitação de ideias diversas, sem um discernimento crítico. Ok, há pessoas que querem isso. Agora, como sujeitos mais inteligentes, mais criativos, a gente deve saber que tudo que a gente vive em nosso dia a dia é o que alimenta a nossa mente. Então, a gente responde sempre àquela primeira lei da física do Newton, que é ação e reação. Ou seja, eu só vou ser um sujeito inteligente, só vou ser um sujeito que fala coisas interessantes, que me torno uma pessoa com que as pessoas gostam de estar, porque sabem que falo coisas legais, assuntos atuais, porque eu me alimento de fontes criativas, eu leio coisas interessantes, eu assisto filmes que são muito legais, eu ouço músicas que me fazem pensar. Então, lógico, eu vou devolver para o mundo aquilo que eu me alimento. A criatividade ela funciona exatamente como a alimentação. Se uma pessoa vive de alimentos tóxicos, gordurantes, de muita fritura, de muito refrigerante, o corpo ele vai reagir a isso. Lógico, vai ser um ser humano com uma pele mais oleosa, às vezes com um nível de gordura que excede ao normal, às vezes vai ter reações do corpo que podem levá-lo a não estar satisfeito consigo, porque ele tá fugindo de um equilíbrio natural das coisas. Então a criatividade ela também vai por esse caminho em que a gente deve se alimentar de coisas boas, se alimentar de coisas criativas, de coisas que façam bem para nossa mente, né? Então algo legal também que o Domenico De Masi fala é quando ele associa o ócio criativo com uma espécie de pensamento zen, uma espécie de estado de espírito. Ele fala em certo momento uma passagem bem legal que é assim: aquele que é mestre na arte de viver faz pouca distinção entre o seu trabalho e o tempo livre, entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua educação e a sua recepção, entre o seu amor e a sua religião. Distingue uma coisa da outra com dificuldade. Almeja simplesmente a excelência em qualquer coisa que faça, deixando aos demais a tarefa de decidir se está trabalhando ou se está se divertindo. Ele acredita que está sempre fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E é muito legal esse momento em que ele fala, em que esse sujeito ele deixa aos demais a tarefa de decidir se ele está trabalhando ou se divertindo. Ou seja, quando você está integrado numa atividade que você a entende como um trabalho e entende como também um momento de lazer, em que você mistura as coisas, você pouco se importa você pouco se importa o que as outras pessoas estão pensando sobre você. Porque você está bem, você está satisfeito, você está integrado com aquilo que você faz, você está bem realizado com a sua produtividade, você está bem realizado com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de ganhar a vida. E isso te deixa pouco preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, porque você já está satisfeito. Então, por isso também que a ideia de ócio criativo é uma ideia que gera bastante polêmica e gera muita aversão de algumas pessoas que às vezes atacam o Domenico De Masi ou atacam qualquer pessoa que venha falar que é possível integrar trabalho, estudo e lazer, porque são pessoas que
não estão satisfeitas com seus trabalhos e se incomodam que outras pessoas estejam, que outras pessoas consigam estar mais equilibradas em suas atividades, em suas formas de produzir, em suas formas de pensar. Então, tudo isso são ideias para a gente ir pensando que a vida pode ser encarada de uma outra maneira. Você, quando entende o que é ócio criativo, quando você entende que você pode, por exemplo, criar uma pausa no seu almoço e você pode, ao invés de parar num restaurante como você faz todo dia, ou parar na sua casa como você faz todo dia para comer aquele almoço, você pode fazer, uma vez na semana você pode, por exemplo, criar um lanchinho, um pequeno sanduíche e levar para ir comendo enquanto você vai assistir um museu no seu horário de almoço, porque você pode ser tocado por uma exposição naquele tempo possível. E o fato de ser tocado por uma exposição vai fazer com que você volte para o seu trabalho e você seja alimentado por novas ideias, que você dessa forma consiga produzir melhor, consiga pensar melhor, consiga trazer um assunto interessante que vai tornar o seu ambiente de trabalho, o seu local de trabalho e as outras pessoas com quem trabalha, que elas também fiquem mais criativas, com que elas também sejam estimuladas a sair depois do trabalho e quem sabe dar uma volta ali também, quem sabe assistir um filme. E aí isso pode trazer um retorno que seja criativo. Isso pode estimular que as pessoas queiram conhecer mais, queiram aprender coisas novas. Se elas vão aprender coisas novas, elas naturalmente vão trazer novas ideias que vão sempre gerar e estar produzindo cada vez mais círculos positivos naquele ambiente. Então, quando a gente começa a ficar mais sensível para essa ideia do ócio criativo, a gente começa a gente começa a se tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa que pode estimular que outras pessoas também sejam mais atrativas pela sua fala, pela maneira como traz ideias interessantes para o mundo. E todas essas ideias são assim, fundamentais se vocês tiverem interesse. Tem vários livros do Domenico De Masi disponíveis para venda. O mais interessante de todos para pensar essa ideia é o título homônimo, né? Ócio Criativo. Tem traduzido para o português. E tem também outros livros legais dele, né? O Futuro Chegou, O Futuro do Trabalho, A Emoção e a Regra. Tem A Felicidade, A Sociedade Pós-Industrial. Todas essas são ideias que vocês podem vir a ler, a pensar e ver como é possível praticar isso no seu dia a dia, né? E eu acho que algo interessante para comentar sobre isso é um filme que circulou bastante nos últimos tempos aqui no Brasil, né? Um filme brasileiro que circulou bastante discutido, que é o Tarja Branca. Tarja Branca é um filme dirigido pelo Cacau Roden. Circulou em vários dos cinemas mais alternativos. Um filme brasileiro que fala justamente sobre a cultura da brincadeira, a cultura da infância, a cultura lúdica, né? O filme ele traz uma série de depoimentos e falas de pessoas super legais do meio criativo, como o Antônio Nóbrega, como o Márcio Libar, que são artistas que estão valorizando sempre essa cultura do jogo, da brincadeira, nos seus respectivos trabalhos. E eles vêm a falar sobre como é importante a cultura da brincadeira, como é importante o sentido da gente manter o jogo presente ainda nas nossas relações humanas, no nosso dia a dia. E como isso, de certa forma, está cada vez mais difícil, né? Então, até o título do filme é Tarja Branca,
porque faz justamente uma brincadeira com o seu inverso, que seria a tarja preta, né? Que seriam os remédios vendidos sob prescrição médica, como tem vários aí no Brasil, principalmente o Rivotril, que é um dos mais tomados, como uma forma de acalmar as pessoas que estão muito ansiosas. Então elas voltam sempre, elas sempre buscam como soluções remédios que são vendidos e consumidos de forma bastante fácil e imediata para solucionar os seus problemas de uma forma mais simples. Só que por trás disso a gente esquece de que muitas vezes a felicidade pode estar na maneira como a gente precisa voltar para o nosso interior e ver o que na verdade está faltando nisso, para essa felicidade plena, para um estado mais meditativo, mais conectado com o presente, é o espírito brincante, é o espírito lúdico, né? Por isso que o filme ele traz também algo que é interessante, colocar depoimentos de pessoas mais velhas que viveram outras gerações em que a brincadeira ela se dava muito na rua ou entre os vizinhos, brincadeiras que eram feitas com outras crianças de forma presencial, em que havia uma troca realmente mais verdadeira, em que havia um jogo mais verdadeiro. Diferente de hoje em dia, em que as crianças elas estão todas trancadas em seu apartamento, jogando videogames, e elas esquecem do verdadeiro sentido de uma experiência real com as outras crianças. E o verdadeiro sentido de que brincar é necessário, brincar é fundamental para a nossa formação humana. A gente aprende brincando, a gente vive experiências que são extremamente fundamentais, né? Porque a brincadeira é justamente aquilo que nos coloca numa atividade de integração, de coletividade, que nos faz aprender a interagir com outras pessoas. E futuramente a criança ela vem a ser um adulto que vai estar todo o tempo em contato com atividades sociais. Então, hoje em dia, quando a gente vê as crianças voltadas demais para o videogame ou voltadas mais para algo que os torne muito individuais, isso, de certa forma, vai dificultar a sua formação, vai dificultar o entendimento de que futuramente ele precisa ser um ser integrado com outras pessoas, né? Então, a brincadeira, as brincadeiras, elas trazem pra gente essa potência lúdica, né, das atividades humanas. E entender que a brincadeira ela não acontece só quando a gente é criança, quando a gente é adulto, a gente precisa também estar o tempo todo resgatando essa criança dentro de nós, essa criança interior, né? E a brincadeira, ela não necessariamente precisa ser aquilo que tem que ser feito com uma roda, com uma bola. Lógico que essa é uma ideia mais tradicional, quando a gente fala, vamos fazer uma roda, vamos fazer uma ciranda, vamos fazer... Isso está voltado a uma ideia mais tradicional de brincadeira, que é muito válida, mas a gente pode pensar que a brincadeira ela pode estar presente numa pequena conversa de ônibus. Ela pode estar presente na maneira como você cria um diálogo rápido com o caixa do supermercado após fazer a compra. A brincadeira ela pode ser vista como na maneira como você traz um humor para lidar às vezes com situações mais pesadas do seu cotidiano. Então a brincadeira ela sempre vem, ela pode estar presente no nosso dia a dia, depende de como a gente olha pra gente, como a gente pode tornar isso presente na maneira como você dialoga com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, tudo isso foi para falar um pouco dessa ideia de ócio criativo, que é ainda uma ideia bastante polêmica, difícil de ser compreendida para muitas pessoas. Se vocês tiverem interesse, vocês podem até ir no YouTube e colocar Domenico De Masi, Roda Viva,
tem uma participação dele no programa Roda Viva, em que vocês verão que os entrevistadores fazem algumas perguntas bastante polêmicas no sentido de provocá-lo, e vocês veem nessas perguntas que esses entrevistadores compreenderam de forma muito equivocada o que é ócio criativo. Até desconfio que eles nem tenham lido o livro, na verdade, ou tenham lido as ideias do autor, porque eles vão direto para esse caminho de pensar que o ócio criativo é algo ligado a uma desculpa para não trabalhar, a uma desculpa para render menos, e na verdade é justamente o contrário. É lógico que a gente também tem que entender que o Domenico De Masi é um italiano, e o pensamento dele também está, de certa forma, tá em volta também de toda uma forma cultural que é diferente da nossa, né, de um país em desenvolvimento. Então ele vem de um país desenvolvido, em que as lógicas do mercado de trabalho são diferentes, desde a legislação até como isso se dá diretamente no dia a dia. Na Europa as pessoas têm uma carga horária de trabalho menor que a do brasileiro. Isso você vê que as pessoas conseguem integrar de forma melhor o ócio criativo em seu dia a dia, porque também na Europa existe uma valorização maior da cultura, em que as pessoas sabem a importância de você ir para um cinema, ir para um teatro, para uma exposição, coisa que no Brasil é pouco valorizada pelos nossos políticos, né? A gente veio aí de um ano com bastante dificuldade em relação à tentativa de retirada da arte do ensino médio e do ensino da arte presente nas escolas, porque a gente ainda vive num país que não entende o quanto a arte é importante para a formação humana, para a sensibilização do indivíduo, e para tudo que é possível no desenvolvimento do homem, né, enquanto indivíduo, enquanto sujeito social. Então eu acho que, lógico que a gente tem que ler o Domenico De Masi sempre buscando compreender também esse contexto, mas de forma que ele seja bem compreendido, de que forma de que as ideias dele não sejam equivocadas por um simples pensamento rápido e superficial do que acontece muito, que as pessoas ouvem ócio criativo, essa é uma ideia boba, é um cara que está querendo trabalhar menos. Não, o ócio criativo é uma outra coisa. Então eu acho que assim, o que é importante é talvez as pessoas pararem para buscar entender melhor essa ideia e ver como ela pode ser muito enriquecedora para a nossa experiência, para o desenvolvimento inclusive do nosso país. Então é isso, deixo essa ideia com vocês. Se vocês também tiverem alguma outra referência sobre esse tema, caso vocês já tenham lido o livro, caso queiram compartilhar algum pensamento, vocês podem postar algum comentário por aqui ou me escrever. Terei um prazer em receber as suas ideias.